Fala Fera, essa é a nossa aula sobre associação de resistores. Veja bem, pessoal, ao montar um circuito é comum o operador necessitar de um valor de resistência diferente dos valores fornecidos pelos resistores que ele tem à sua disposição. Por outra vez, a corrente que vai atravessar o resistor pode também ser superior à que ele pode suportar sem ser danificado. Nessas situações, a solução é utilizar uma associação de resistores, ou seja, um conjunto de resistores que, anexados de uma forma correta, vão gerar as qualidades que o operador necessita. Entendeu? Essa associação pode ser vista, por exemplo, em placas de circuito, como nessa imagem à esquerda, ou até nos varais de lâmpadas ou no pisca-pisca da árvore de Natal. Bem, independente do tipo de associação, denominamos resistor equivalente aquele que funciona no circuito do mesmo modo que a associação, ou seja, o resistor equivalente é um resistor, um único resistor que tem as qualidades que essa associação, que esse conjunto teria. A primeira associação que vamos falar é a associação de resistores em série. Nessa associação, os resistores são ligados um em seguida do outro, de modo a serem percorridos pela mesma corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica que passa no primeiro resistor vai ser a mesma corrente elétrica que passa em todos os outros. Em uma associação de resistores em série, a DDP em cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência elétrica. Já a DDP da associação inteira é a soma das DDPs nos resistores associados. Então, cada resistor desse, R1 tem uma tensão, uma DDP1, R2 tem uma DDP2, R3 tem uma DDP3. A DDP do conjunto todo é a soma dessas DDPs. Numa associação de resistores em série, esses três resistores podem ser substituídos por um único resistor, chamado de resistor equivalente. Esse resistor equivalente da associação de resistores em série é a soma dos três resistores. Então, em resumo, pessoal, na associação em série, nós temos uma única corrente que passa por todos os resistores, ela é constante. Nós temos que a DDP total da associação é a soma da DDP em cada um dos resistores. E nós temos que podemos substituir todos os resistores da associação por um único resistor chamado de resistor equivalente. Na associação em série, esse resistor equivalente é a soma de todas as resistências, ok? Uma informação importante é que quando nós temos resistores em série e removemos um desses resistores ou um deles queima, a corrente elétrica não consegue mais passar para os outros resistores. Então nós teríamos aqui três lâmpadas, a corrente elétrica iria atravessar as três lâmpadas. Se o primeiro resistor, esse laranjinha, queimar, ele não vai mais conseguir fazer com que a corrente passe para os outros resistores. Então os outros dois vão se apagar. Isso pode acontecer, por exemplo, no pisca-pisca da árvore de Natal, se as lâmpadas estiverem associadas em séries, tá? Se o segundo resistor queimasse, eu teria o primeiro aceso, o segundo não funcionaria, ou porque foi removido ou porque está queimado, e o terceiro não funcionaria porque não passaria corrente elétrica nele, tá bom? Bem, vamos fazer um problema agora. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em série e a associação aplica-se uma DDP total de 100 volts. Então está aqui na figura, ó. Primeiro resistor, 5 ohms, segundo resistor, 20 ohms e uma tensão total de 100 volts. A primeira coisa que eu quero é a resistência equivalente da associação. Bom, pessoal, em uma associação em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências, tá bom? Então é só substituir aqui, ó, o R1 que é 5, o R2 que é 20, e nós vamos achar a resistência equivalente, ou seja, uma única resistência que pode substituir os dois resistores, e ela vale 25 ohms, tá? Na letra B, ele quer a corrente elétrica da associação. Como eu quero a corrente elétrica total, a corrente elétrica da associação, que seria a mesma corrente que passaria por cada um dos resistores, pela primeira lei de Ohm, U é igual a RI, ou
I é igual a U sobre R, tá? Para achar a corrente total, nós vamos usar a resistência total, a resistência equivalente. Então, a tensão é 100 volts, dividido pela resistência equivalente 25 ohms, 100 dividido por 25, 4 amperes. Então, uma corrente de 4 amperes vai passar pelo resistor 1 e depois a mesma corrente de 4 amperes vai passar pelo resistor 2. Na letra C, ele quer a DDP em cada resistor. Bom, pessoal, a corrente é a mesma, mas nós sabemos que cada resistor possui uma tensão proporcional a ele. Então, o resistor 1 é igual a tensão no resistor 1 é igual a resistência 1 vezes a corrente. A resistência 1 é 5 ohms e a corrente é 4 amperes. Então, a tensão nesse primeiro resistor é 20 volts. A tensão no segundo resistor é a segunda resistência vezes a corrente. Então, 20 vezes 4, 80. Você pode notar que a soma das tensões tem que dar a tensão total, que é de 100 volts. Então, 80 mais 20, 100 volts. Então, aqui nesse resistor 1 de 5 ohms, passa uma corrente de 4 amperes e ele tem uma tensão de 20 volts. No resistor 2, de 20 ohms, também passa a mesma corrente de 4 amperes e ele tem uma tensão de 80 volts. Tá bom? Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a associação de resistores em paralelo. É quando vários resistores estão associados de forma que eles são ligados pelos terminais, de modo a ficar submetido à mesma DDP. Tá? Então, aqui eu tenho 3 resistores, todos são ligados ao mesmo terminal, né, ao mesmo nó, e todos ficam submetidos a uma única DDP. Outra coisa, a intensidade da corrente na associação de resistores em paralelo é igual à soma das correntes, das intensidades dessas correntes, né, nos resistores. Ou seja, veja que vai chegar uma corrente I, essa corrente I vai se dividir em 3, porque nós temos 3 resistores. Cada resistor vai ser submetido a uma corrente diferente. O resistor 1 vai passar sobre ele uma corrente I1. O resistor 2 vai passar uma corrente I2 e no resistor 3 vai passar uma corrente I3, tá certo? A soma dessas correntes é igual à corrente total que chega nesse nozinho daqui, tá certo? Se eu somar essas 3 correntes, vai ser igual a essa corrente I. Outra coisa, todo mundo vai estar submetido à mesma DDP, tá certo? Todo mundo vai estar submetido à mesma tensão. E esses 3 resistores, ou os resistores em paralelo, eles podem ser substituídos por um resistor chamado de resistor equivalente. Em uma associação de resistores em paralelos, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada um desses resistores. Ou seja, 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim por diante, com todos os resistores que estejam em paralelo, tá bom? Então, em resumo, pessoal, na associação em paralelo, a DDP é constante. Veja que é diferente da associação em série, né? A DDP é a mesma para todos os resistores. Já a corrente elétrica que chega no terminal é a soma das correntes elétricas que passam em cada um dos resistores. Então, a corrente elétrica se divide proporcionalmente pelos resistores. E a resistência equivalente, o inverso, né, 1 sobre a resistência equivalente, é igual à soma dos inversos das resistências. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, pelo número de resistores que você tiver associado em paralelo. Contudo, eu tenho 2 dicas para vocês. Primeiro, pessoal, se todos os resistores forem iguais, todos os resistores em paralelo tiverem a mesma resistência, eu posso achar a resistência equivalente dividindo o valor de um dos resistores pelo número de resistores que tiver. Nesse caso, cada resistor vale R, então é R dividido por 3, porque eu tenho 3 resistores. Então é só dividir o valor de um resistor pelo número de resistores. Repito, somente se todos os resistores tiverem a mesma intensidade. Beleza?
Outra dica é para quando você tiver apenas 2 resistores em paralelo. E você pode fazer de 2 em 2 se você tiver mais. A resistência equivalente é dada por uma regra chamada produto pela soma. Ou seja, você vai colocar no numerador o produto, a multiplicação dos resistores, ó, R1 vezes R2, e vai dividir pela soma deles, R1 mais R2. Essa regra é muito prática quando a gente tiver associações com muitos resistores, tá bom? Bom, pessoal, diferente da associação em série, quando os resistores estão associados em paralelo, eu posso desligar uma das lâmpadas ou um dos resistores sem afetar os demais. Por quê? Porque todos estão ligados no mesmo terminal. Então, quando a corrente passa, tá certo? Mesmo que esse primeiro resistor esteja queimado ou removido, a corrente não vai passar por ele, mas vai seguir o seu caminho e vai passar pelo segundo e vai passar pelo terceiro resistor. Eu posso desligar qualquer um desses 3 resistores que não vai afetar os demais. A única coisa que vai acontecer é que ele pode brilhar mais, né? Porque a corrente não vai ser dividida mais por 3 e sim por 2, tá bom? Então aqui, ó, nesse último caso, ele desligou 2 LEDs, né? E aí o terceiro LED, o LED do meio, continuou funcionando. Como eu falei, ele vai brilhar mais porque vai passar uma corrente maior. Toda a corrente agora vai passar por ele. Ele não vai ter mais a sua corrente dividida, tá bom? Bom, pessoal, existe um conceito chamado de curto-circuito. O que é um curto-circuito? É um circuito curto mesmo. Ou seja, é um circuito em que você liga os terminais. Aqui você tem uma tensão, tá? Entre esses pontos A e B. Essa corrente elétrica vai passar por esse resistor, tá certo? Devido a essa diferença de potencial. Porém, pessoal, se eu tenho essa corrente passando pelos 2 nós e eu ligo um fio, tá? Eu ligo um fio de resistência desprezível entre esses 2 nós, eu igualo eles. É como se esses 2 nós fossem um único. E esse resistor ele não é mais atravessado pela corrente elétrica. Ou a corrente elétrica ela muda de caminho. É por isso que chama curto-circuito. Ou seja, ele faz um circuito como se esse caminho entre os 2 nós não existisse. E ele faz com que esse resistor não seja mais percorrido por corrente elétrica, tá bom? Esse resistor ele fica inutilizado. Bom, vamos fazer um problema. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados agora em paralelo, tá? A associação aplica-se um ADDP de 100 volts. Eu quero primeiro a resistência equivalente da associação. Bom, pessoal, uma das maneiras seria escrever 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 20. Isso vai dar um cálculo um pouco mais complicado, mas se você lembrar da dica que eu falei, para 2 resistores eu posso fazer produto pela soma. Muito bem. Então eu vou pegar o R1 que é 5, o R2 que é 20. 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. 5 vezes 20 é 100 e 5 mais 20 é 25. 100 dividido por 25, 4 ohms. Ou seja, esses 2 resistores eles podem ser substituídos por um único resistor de 4 ohms, tá bom? Na letra B, ele quer a intensidade da corrente elétrica em cada resistor. Perceba que a corrente elétrica na associação em paralelo, ela se divide. Uma parte vai para o R1 e outra parte vai para o R2. Essas partes são proporcionais à resistência, tá certo? São inversamente proporcionais à resistência. Então, pessoal, a primeira corrente, utilizando aqui a lei de Ohm, ó, U igual a RI ou I igual a U sobre R. Então, a primeira corrente, inversamente proporcional à primeira resistência, que é 5. Então, 100 dividido por 5, 20 amperes. Então, vai passar 20 amperes aqui no R1. O R2, a corrente 2, é inversamente proporcional à resistência 2. Então, vai ser 100 dividido por 20, a resistência 2 é 20. Então, vai ser 5 amperes. Então, vai passar 20 amperes no resistor 1 e 5 amperes no resistor 2. Agora eu quero a intensidade da corrente elétrica da associação, ou seja, a corrente elétrica total, pessoal, é a soma das correntes elétricas, beleza? É a soma das correntes elétricas. Então, se vai passar 20 no 1 e 5 no 2, é porque a corrente total, a corrente da associação, é uma corrente de 25 amperes, beleza?
Bom, vamos fazer agora um exemplo com uma associação mista, tá, pessoal? Uma associação mista. Lembrando que depois a gente vai colocar aqui, vou deixar a descrição aqui em cima, uma aula só com exercícios com associações mais complicadas. Mas eu tenho aqui uma associação mista, veja. Eu tenho aqui série, eu tenho aqui paralelo, e esses pontos negridos são chamados nós. São pontos em que a corrente elétrica vai poder se dividir. Beleza? A corrente elétrica que chega vai se dividir em duas partes, tá? Inversamente ou diretamente, inversamente proporcionais à resistência, beleza? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é procurar que existe uma série. Ó, do A para esse pontinho aqui tem uma resistência só. Desse pontinho até o outro pontinho eu tenho 3 resistores, estão vendo? 3 resistores. Esses 3 resistores, pessoal, eles estão em série. A corrente que passa no 1 é a corrente que passa no outro 1, é a corrente que passa no outro 1. Então eu tenho 3 resistores em série. Resistores em série, pessoal, o que eu faço com eles? Muito bem, somo. Então 3 resistores de 1 ohm em série é a mesma coisa que um único resistor de 3 ohms. Então eu substituo, ó, no lugar de ter 3 resistores de 1, eu tenho um único resistor de 3, é a resistência da série. Beleza? Eu vou ficar com um único resistor de 3 ohms aqui. Beleza? Bom, pessoal, agora, entre esses dois nós aqui, eu tenho paralelo. Ó, paralelo. É o mesmo terminal do 3 é o terminal desse outro 3 aqui. Ou seja, a corrente vai se dividir. Então, aqui eu tenho 2 resistores em série. Desculpe, em paralelo. Paralelo. Beleza. O que eu faço com esses resistores em paralelo, pessoal? Eu posso fazer o produto pela soma, ou nesse caso, que eles são iguais, eu vou dividir o resistor pelo número. São 2 resistores iguais, então 3 dividido por 2, ele tem uma resistência equivalente de 1,5 ohms. Ou seja, ao invés de escrever 2 resistores de 3 em paralelo, eu posso escrever um único resistor de 1,5 ohms. É a resistência equivalente dessa associação em paralelo. Agora, pessoal, a corrente não passa mais só em série, ela não se divide mais. Ó. A corrente que sai do A vai passar pelo meio, chega nesse nozinho, passa pelo 1,5, chega nesse nozinho, passa pelo meio e vem para o B. Então agora eu tenho uma associação em série. Na série, o que é que eu faço, pessoal? Eu somo. Então, meio mais 1,5 mais meio vai ser igual a 2,5 ohms. Ou seja, pessoal, no lugar de ter todos esses resistores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, no lugar de ter esses 6 resistores do primeiro caso, eu vou ter um único resistor de 25 ohms, faria todo esse serviço, beleza? Então essa é a resistência equivalente dessa associação, beleza? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre associação de resistores. Deixamos aqui a playlist completa dessa primeira parte de eletrodinâmica. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera, beleza? Aquele abraço.